A graça e a paz. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos diante da presença do Senhor. E quando nós chegamos na presença do Senhor, nós temos que adorá-lo. Nós temos que nos sentir. Gente, é privilégio. É o maior privilégio que um ser humano pode ter. É ele saber que ele pode falar com o Criador. Você já pensou que é o Criador? Aquele que formou tudo. Porque é impossível tudo ter existido de um boom. É impossível. É mais difícil acreditar nisso do que acreditar. E a terra. Porque, gente, é obra-prima de Deus, nós somos únicos. Quantos seres humanos existem? Quantos seres humanos já foram embora? E nunca existiu uma pessoa igual a outra. Se eu olho para as folhas das árvores, nós vimos que não existe nenhuma folha igual a outra. Existe em cada árvore um tipo de espécie de folha diferente. Deus é tão maravilhoso que se tu pega as folhas das árvores, de uma árvore só, e você põe uma perto da outra, elas também são espécies únicas. Que de Deus, Criador. E Ele nos deu a oportunidade de sermos semelhantes a Ele. Sabe que nós somos imagem e semelhança de Deus e nós também somos criadores. Aleluia! Nós somos criadores, nós temos condições. Gente, a gente é tão criativo. Todos nós aqui temos ideias. Vou criar isso, vou criar aquilo. Vou fazer uma coisa diferente. Quem que gerou isso? A gente vai na casa de cada um. E cada casa que a gente vai, a gente vê coisas diferentes. Ideias, criatividades. Sabe? Deus é maravilhoso. Aleluia. Né? Então, vamos lá. Quero cumprimentar a todos que estão conosco pela internet. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja te abençoando. Que o Senhor esteja multiplicando na sua vida. E que Deus venha trazer para nós a vida prometida pelo Senhor, que é uma vida em abundância. Equipe, vai lá em cima, busca um pouco de cobertor. Vamos ajudar aqueles que precisam. Vamos lá. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus é criador, Deus é maravilhoso. E nós queremos, nessa noite, que o Senhor venha falar conosco. Eu tenho uma palavra para dizer para você. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus. Tem muitas pessoas que frequentam igrejas e estão baseadas a sua fé no líder, naquele que está te evangelizando, na experiência dos outros. Não dá, a gente não aguenta. A gente suporta um pouco,
Mas Deus é um Deus individual, Ele é pessoal. E Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Porque a cada encontro, a cada experiência, em cada vez que nós somos movidos por Deus e que Deus fala conosco, nós somos transformados. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busca. Eu quero que você agora, nós já estamos nesse tempo de adorar o Senhor, aleluia. E eu gostaria que agora você falasse com Deus. É de dentro. Uau! Deus quer o seu interior na presença dEle. Oh, halabarabai, sirabarai. Fala com Ele. Agora, pede: Pai, fala comigo. Eu preciso de Ti. Deus de amor, Pai, eu estou aqui na igreja porque eu sei que esta instituição foi criada pelo Senhor. Hoje eu te peço, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser tocado pelo teu Espírito Santo. Pai, muda o meu interior, muda o meu caráter, a minha vida, os meus sonhos, os meus desejos, porque eu quero ser como Tu queres, como Tu me formastes, que o Teu propósito seja estabelecido na minha vida, em nome de Jesus. Louva o Senhor agora. Pede Ele, fala comigo. Pai, esta igreja é Tua, é o Senhor que comanda. Sela, Deus, este lugar, envia os Teus anjos ministradores para cercar este ambiente. Põe fogo nessas paredes, põe fogo nesse piso,
Nós estamos no inverno, mas nós podemos estar com o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito cheio do fogo do Espírito Santo. Aleluia! Pai, enche agora no meio deste lugar a vida de cada pessoa. Obrigada porque o Senhor nos ama. Acima de tudo, o Senhor tem algo especial para ministrar os nossos corações. Então, Senhor, fala. Nós queremos ouvir a tua voz. Eu quero dar oportunidade, igreja, para você trazer no altar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, como fruto de dedicação, como fruto de fidelidade, como fruto de entrega, porque é dando que se recebe. E quando nós damos ao Senhor, nós estamos participando da igreja que Ele criou. Então, ralabarabás, louva o nome de Jesus. Oh, eu louvo, oh, vem, Senhor, ministra agora, ministra no meu coração, revela tua palavra em mim. Receba, Senhor, cada dízimo, cada oferta que os teus filhos têm trazido no altar, como fruto de fidelidade, e de uma forma especial, rompe as cadeias, libera, Senhor, as barreiras, e traz a tua vida, a vida em abundância, para estar abençoando, Senhor, a cada um de nós, Pai, porque nós precisamos do teu milagre. Nós precisamos do teu milagre em nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja. Eu vou convidar você para se assentar. É isso aí, as cobertas é para ajudar todo mundo. Amém. Glória a Deus. Gente, sabe que nós estamos no mover Jacó. Jacó teve uma vida tumultuada, uma vida cheia de conflitos. A sua vida foi difícil, desde o início. E nós temos que saber que ele foi uma pessoa que não teve um caráter também segundo o coração de Deus. Jacó foi traiçoeiro. E ele fugiu das consequências das suas ações, dos seus pecados. Mas apesar de Jacó ter fugido, Deus o abençoou. Porque o amor de Deus é incondicional. Nós temos a tendência de julgarmos as outras pessoas. Quando as pessoas têm falhas, nós podemos pensar, uau, olha só o que ele fez, está sofrendo isso e isso, por causa da sua atitude. Ele merece mesmo, bem feito. Eu acho que cada um de nós já ouviu palavras como essas.
Muitos de nós ouvimos pessoas pensando assim em relação a falhas até de caráter das outras pessoas. Falei certo? Será que eu estou falando uma coisa que não aconteceu? Não. E eu quero que nós tenhamos um conceito dentro do nosso coração que eu sou imperfeito. Eu sou falho. Eu sou pecador. Gente, todos nós somos pecadores. E sempre nós precisamos de ter esse conceito dentro de nós. Não é porque eu me converti, que eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, que acabou e agora não tem mais problema. Isso é uma cultura que não é bíblica, mas essa cultura está espalhada no meio evangélico. As pessoas exigem e esperam dos outros atitudes de uma pessoa perfeita. E quando você vê falhas no outro, você fica magoado, chocado. Como? Ele é crente e fez isso. Você está ouvindo uma coisa que não é muito difícil de acontecer. Nós somos críticos. O ser humano é crítico. Nós somos julgadores. E a gente vê todas as coisas e a gente interpreta o tempo todo tudo que está acontecendo ao nosso redor. E eu interpreto as atitudes e os fatos que estão acontecendo dentro da minha justiça própria. Porque desde a minha formação de criança, eu vou crescendo e eu vou gerando dentro de mim conceitos do que é certo e do que é errado. Estou falando alguma coisa fora? E nós vamos gerando esses conceitos e vamos vivendo dentro daquilo que nós acreditamos que é correto. Mas é impossível o homem ter todos os conceitos corretos se ele não tiver Deus. Porque os conceitos dos homens são limitados. E normalmente, eu já vi muitas pessoas com justiça própria. Justiça própria é a minha própria lei. E eu sou radical naquela lei. Eu lembro uma pessoa que me dizia: como? Fulano, ele não anda da maneira certa. Ele nunca chega no horário quando ele deveria de chegar. Ele é mentiroso, ele é enganador, ele faz isso, isso, isso. Olha que absurdo! Como que o ser humano pode agir dessa forma? Você já viu isso? Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço. Essa mesma pessoa chegava para dentro da igreja cada dia com um homem. Mas isso não era problema. Isso não era problema. Ela um dia estava com um homem, outro dia depois ela estava com outro, mas ela era cheia de justiça própria. Imagina só! Nós somos assim. Nós somos injustos. Porque nós criamos a nossa própria justiça. E nós andamos na nossa própria justiça. Só que eu preciso de entender uma coisa. Cada ser humano é diferente. E alguém pode ser mentiroso, enganador, trapaceiro e tudo. E ser correto numa outra área. Alguém pode ser correto na vida sexual, tem uma vida correta, não tem problema nenhum, e etc. Ah, tá. E tem uma pessoa que nessa área ele vence, mas na outra área
ele não consegue. Então, nós temos que mudar nosso interior. Jacó era um homem cheio de justiça própria. E Jacó, ele foi trapaceiro. Ele enganou o próprio irmão e ainda, junto com a sua própria mãe, porque existia uma palavra que Deus tinha trazido de que o menor que seria abençoado. E a mãe dele tinha predileção por Jacó, mas o pai tinha predileção pelo primogênito. O pai queria dar as bênçãos para o primogênito, só que isso já era a maldição. A confusão já tinha começado em outras gerações. E ali poderia ter sido cortado as maldições, mas a mãe se confabulou com um dos filhos. Existia predileção. Um pai, uma mãe, não pode gostar mais de um filho do que do outro. Nós temos muito amor pelos todos os filhos. E nós precisamos de saber que o nosso amor é igual, mas a forma de agir e de conduzir cada filho vai ter que ser diferente, porque são pessoas diferentes, mas isso não significa que eu amo mais um do que outro. Porque tem um que tem uma personalidade e precisa de ser muito puxado, porque ele é paralisado, ele é devagar, então tu tem que ser duro. O outro é todo certinho, mas tem outras áreas, tem a área da mentira, tem a área do engano. Então eu preciso de conhecer os filhos e saber como lidar com cada um, mas o amor precisa ser o mesmo. E a família de Abraão era assim, era bagunça. Gente, todos nós precisamos de ter o amor da mãe e do pai. Mas todos nós temos pais e mães imperfeitos. E é impossível uma criança crescer sem falhas e sem problemas. Porque o pai e a mãe são pecadores. E o pai e a mãe vão ter falhas. E aí fico magoado, fico maltratado, eu tive traumas, eu tive feridas, por exemplo, porque minha mãe é muito autoritária, ela é muito bruta, ela é instável. E aí eu digo, eu tenho vontade de quê? Até de nem viver, porque ela me cobrou tanto, que eu tenho vontade de chorar. Por que minha mãe cobra desse jeito? Mas ela também tem uma história da mãe dela. A mãe dela tem da outra mãe. E tem uma história familiar que veio para chegar até hoje. Agora, para que a gente está aqui? Você está aqui para aceitar Jesus. E depois que você entregou a sua vida para Jesus, você vai precisar. Presta muita atenção. Depois que você entregou a sua vida a Jesus, você vai precisar de entregar o seu coração ao Senhor e começar a pedir: Pai, eu sou falho, eu tenho marcas, eu tenho falhas, eu tenho dores, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, porque meus irmãos fizeram isso, porque, gente, tudo o que acontece com uma criança marca o destino da vida dela para sempre. É muito importante eu saber que é necessário eu honrar e cuidar dos filhos com amor. Nós também vivemos uma sociedade tão confusa, que o pai é de um jeito, a mãe é de outro jeito. O pai pensa de um jeito, age de um jeito, a mãe age de outra forma. Quando tem uma criança, existe conflito. Um briga, o outro protege. Um bate, o outro defende. Simplesmente você está desmoronando
a personalidade e o caráter daquela criança. A criança precisa de equilíbrio. Um briga, o outro briga. Um defende, o outro. Os dois têm que estar em concordância. Se não existe em concordância na forma de educação, a criança fica perdida e ela pode desenvolver manhas, birras. Ah, é? O meu pai faz isso comigo, mas a minha mãe me protege. Então eu vou treinando fazer as coisas para quê? Para bajular aquela mãe, para aquela mãe proteger o pai, e eu passo a ser traiçoeiro, às vezes até mal. Eu estou usando as circunstâncias todas, porque eu quero a proteção da mãe, porque eu sei que a mãe me protege, e eu não quero ser disciplinado, mesmo que o pai possa estar certo. Porque o ser humano é mau, nós somos maus. Mas Jesus, por isso que você tem que vir para a igreja. Porque na igreja você vai ouvir a palavra. A palavra vai entrar, vai penetrar e vai mudar a sua vida. Nós vemos então a história de Jacó. Um homem traiçoeiro. E ele tinha confabulação com a mãe dele. O pai gostava do mais velho, porque o mais velho era um macho, homem, todo cabeludo e tudo assim, forte, caçador. Uau! Esse é o cara que eu gosto, esse é o meu filho. O outro não era assim. O outro gostava de cozinhar, de ficar em casa, de fazer as coisas na casa, de ficar quietinho, não gostava de caça. O pai protegia o mais velho, mas Deus já tinha determinado. A história já estava acontecendo desde Abraão. Deus queria ter abençoado o único filho de Abraão, que era Isaque. E Deus foi impedido de abençoar o primogênito e teve que abençoar o segundo. Essa maldição passou pela outra geração. Agora, quem receberia a bênção não seria mais o primeiro. Agora, quem receberia a bênção seria Jacó, que era o segundo filho. Por quê? Foi o homem que determinou, houve pecado. Houve falta de fé, e a bênção passou, e era o segundo filho, acabou. O pai podia adorar, amar, e tudo, o mais velho, mas não importava. A mãe confabulou, mesmo que a mãe não tivesse confabulado com Jacó, algo teria acontecido para que o segundo filho recebesse a primogenitura e a bênção. Porque a primogenitura era muito importante, o primeiro filho era muito importante. Ele recebia em dobro de tudo da casa. Os bens, quando os bens eram repartidos, ele ganhava 2 vezes, mas ele era o responsável pela vida dos outros irmãos. Ele ganhava muito mais, o primogênito. Ele era especial. Mas isso Deus queria ter feito com Isaque. Mas quem recebeu foi Ismael. E nós estamos nas consequências de Ismael até hoje. O templo, que deveria ser de Israel, lá em Jerusalém, é uma mesquita dos israelitas, dos árabes. Por quê? Eles acham que eles são primogênitos. Eles acham que eles são os donos da terra. Eles acham que eles têm acesso àquilo dali e ninguém mais. E eles conseguiram levantar ali aquela mesquita. Isso passou de geração desde Abraão. Até os dias de hoje, os árabes brigam com o povo de Israel, porque os árabes são filhos de Ismael. E o povo judeu é filho de Isaque. Até hoje, os nossos pecados
passam gerações eternas, para sempre. Por isso que Jesus pagou o preço e morreu por nós, para mudar a nossa história. Mas aqui nós vemos Jacó, traiçoeiro. Ele fez um monte de coisa errada. E como consequência, ele sofreu muitas coisas na sua vida. É impressionante, mas eu quero... aqui fala em Jacó, no capítulo 31, versículo 7, diz assim: mas vosso pai me tem enganado, de 10 vezes mudou o meu salário, porém Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Presta bem atenção no que eu vou falar. Jacó traiu o irmão, roubou o direito de primogenitura, trocou por um prato de lentilhas. O irmão foi fútil e deu o seu maior tesouro por um prato de lentilha, mas fez. Mas isso foi trama de Jacó. E na hora de receber as bênçãos, ele se vestiu do irmão mais velho, porque o pai estava cego, pôs pelos nos braços, nas costas, para o pai tocar, porque Esaú era um homem peludo, todo cheio de pelo. E Jacó não tinha pelo. Então ele pegou pelo de cabra, de animal, pôs nas costas e foi lá. E pegou o cheiro do irmão, das roupas do irmão, e pôs no corpo dele, para que quando ele chegasse diante do pai, o pai, que é cego, achasse que era o mais velho. Enganou. E na hora da bênção da primogenitura, ele recebeu a bênção que seria para o seu irmão mais velho. Ô, gente, quantos de nós conquistamos coisas com trapaça? Não adianta. Se nós conquistarmos as coisas com trapaça, nós vamos ter consequências lá na frente. Tudo o que eu planto, eu colho. Jacó traiu, enganou, alcançou o seu objetivo de se tornar primogênito, mas recebeu a bênção da primogenitura. Mas ele foi, segundo a orientação do pai dele, ele foi para a casa de Labão. O pai dele disse para ele ir até a casa de Labão e que lá ele encontrasse uma mulher. E nessa casa foi trapaceado. Ô, gente, eu acabei de ler um texto aqui que o sogro dele começou a disputar as ovelhas dele, o gado que ele tinha, e fazia trapaça o tempo inteiro. Como Jacó foi um trapaceiro, por onde ele andava, as pessoas ao seu redor trapaceavam e faziam coisas contra ele, com a mesma medida com que medirdes, nos medirão também. Aquilo que eu plantar, eu também vou colher. Se eu sou um cara sem vergonha, mentiroso, enganador e tudo, eu vou encontrar pessoas que vão fazer a mesma coisa comigo. É a lei, é planta e colhe. É a lei que Deus estabeleceu.
Nós temos que procurar nos arrepender e sermos justos. Mas Jesus pode mudar a história da nossa vida. Mas para que Jacó fosse se transformado num homem segundo o coração de Deus, não foi fácil. Não foi fácil. E não é fácil para cada um de nós mudarmos a nossa história. Nosso comportamento é a nossa vida. Nós não conseguimos mudar porque nós entramos na igreja e nós vamos mudar o nosso comportamento e vamos declarar: eu vou adorar a Deus, Ele vai cuidar de mim e o Senhor vai me abençoar. Será que é tão simples assim? Quantas coisas que estão marcadas dentro de mim? Quantas marcas que eu tenho dentro de mim? Quantos traumas, quantas feridas, quantas coisas que eu julgo. Você acha que só porque eu me converti tudo vai mudar? Assim, ó, eu já estou formado. Para que Jacó pudesse transformar no homem segundo o coração de Deus, ele precisou de passar por, eu vou dizer para você, 5 encontros importantes com Deus. 5 encontros importantes com Deus. Eu pergunto, quantas vezes que você já teve uma experiência forte com Cristo? Porque você pode estar sentado aqui, pode ter falado: eu entreguei o meu coração a Jesus. Que legal, porque você decidiu, mas você não teve uma experiência profunda. Um toque, talvez falta o toque. Porque ninguém muda por força nem por violência. Eu sou uma pessoa que qualquer um bate em mim, eu dou o troco. E eu levanto a voz, eu berro, eu grito, eu explodo com todo mundo. Você acha que porque você se converte, você vai parar de ser assim? Olha, tem coisas que nós vamos ter que passar por muitas experiências. E Deus permite que a gente passe por experiências doloridas para mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. Quantos de nós que temos marcas, mágoas, que estão profundas dentro do nosso ser? Mágoas terríveis, ódios. Ódio pelo pai, ódio pela mãe, ódio pelo marido, pelo esposo, ódio, ódio, ódio. E você não consegue vencer. Isso corrói dentro de nós. Corrói. Porque tem coisas que as pessoas fazem contra nós, que é a mesma coisa como se estivesse matando a nossa vida. Gente, o ser humano não é forte. O ser humano não foi criado por Deus para sofrer. Você não foi criado para sofrer. Quando Deus te formou, Ele te formou para você ser feliz. O propósito de Deus é criar um homem lindo, maravilhoso e puro. Mas nós fomos corrompidos. E nós herdamos dentro de nós a semente de Lúcifer, que virou Satanás. Não adianta, muitos de nós pensamos: eu sou bom. Eu nunca fiz mal a ninguém. Você já pensou isso? Será? Será que você nunca fez mal a ninguém? E quando você é egoísta,
e fala uma palavra e magoa uma pessoa. Quando você só quer as coisas para você, no seu trabalho, e você deprecia o outro e pensa, que bom, eu estou passando na frente, eu vou ser melhor do que ele. São coisas pequenas. Quantas vezes dentro da própria igreja, presta bem atenção no que eu vou falar agora, as pessoas chegam aqui pedindo amor, e você tem um caráter com falhas. Aí a pessoa faz alguma coisa, e você vai e lança flechas, palavras ruins, palavras depreciando aquela pessoa, palavras julgando, até palavras bobas, tipo, que nariz feio você tem, hein? Esse teu nariz é horrível, né? Por que tu não dá um jeito nesse teu cabelo aí? Você não acha que está na hora de você emagrecer? Nossa, tu tá feia, hein? Ô, gente, eu estou dando uns exemplos bobos, mas tem pessoas que por causa de depreciações como essas não suportam nem entrar mais por dentro da igreja. E foi você, que é servo de Deus, que expulsou aquelas pessoas daqui da igreja. Nós temos que ter, sabe o quê? Amor. E cuidar com as palavras. Porque Satanás está louco para te afastar. Nós, Ministério Jardim da Colheita, somos uma igreja apostólica que trabalha com cura da alma e libertação. Na nossa região não tem outra igreja que trabalha com isso. E acontece que é fácil. Vai para as outras igrejas. Mas sem libertação, como que você vai crescer? Como que você vai alcançar o propósito? Então, nós temos que pensar os egoísmos que tem dentro da minha alma. Eu tenho que pensar no outro. Porque às vezes eu posso falar uma palavra, e essa palavra pode matar uma pessoa. E um dia, lá na eternidade, Deus vai cobrar. Por que que você expulsou tal pessoa da igreja? Porque você falou isso pelo teu egoísmo. Deus vai cobrar? Deus vai cobrar as vidas que nós levamos a Cristo. Mas Deus vai cobrar de nós as pessoas que nós afastamos de Deus. Ai, você sabe que a apóstola não gosta de você. Ai, eu ouvi ela dizer que não gosta de você. Fala isso para uma pessoa para ver o que vai acontecer. Essa pessoa vai ser expulsada. Eu vou falar uma coisa. Você acha que eu não gosto de alguém na igreja? Você acha que algum dia eu fiz acepção de pessoas nesse ministério? Nunca. Para com bobagem de pensar picuinha na sua cabeça. E às vezes a gente fica pensando cada coisa, seja mais humilde, deixa Deus trabalhar. Mas aceita o amor. Porque quando a gente tem rejeição, a gente acha que tudo que os outros estão falando ou fazendo é contra nós. E as pessoas nem estão aí. Mas eu acho. Porque eu não acredito que alguém pode me amar. Eu não me amo, como que alguém pode me amar? Eu fui tão maltratado pelo meu pai, maltratado pela minha mãe, me deram tapas e tapas e tapas, não acreditaram em mim, não acreditaram, não me deram força. Como que alguém vai gostar de mim? Você já ouviu isso por acaso? Uma coisa eu tenho certeza. Aquele que tem rejeição, ele precisa ir diante de Deus. Porque a rejeição é a maior porta de entrada de Satanás. Satanás entra nas pessoas rejeitadas. Satanás provoca, o rejeitado vai se tornar orgulhoso
cheio, querendo pisar em todo mundo, ou o rejeitado vai virar inferior. Coitadinho de mim. Nós não podemos ser nem orgulhoso, nem inferior, nem rejeitado. Tem que aceitar, Deus te fez assim. Gente, você é lindo, você é linda. Não existe feio, não existe feia. Não existe. A gente tem que agradecer a Deus por quem a gente é. Por favor, fala assim, em voz alta agora. Meu Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou. Eu sou teu filho, porque o Senhor me amou. Agora eu quero agradecer, porque o Senhor me formou da maneira mais linda que existe. Eu sou lindo ou linda. Gente, obrigado, Senhor, pela cor da minha pele. Obrigado pelo meu cabelo. Obrigado pelo meu corpo. Obrigado pelo formato do meu pé. Obrigada pelas minhas mãos, pela cor dos meus olhos, por causa do meu tamanho, porque o Senhor me amou. Igreja, presta atenção. Se você começar a olhar no espelho e agradecer, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Porque eu não posso me sentir rejeitada. Não existe ninguém igual eu. Os talentos que eu tenho, ninguém mais nessa vida tem. Não tenta ser aquilo que o outro é. É impossível. Olha Davi. Davi era um homenzinho que estava cuidando das ovelhinhas. Mas ele tinha um caráter de guerra, de guerreiro. Quando ele teve que enfrentar o gigante Golias, Saul era o rei, poderosíssimo. E Saul pegou todas as suas armaduras e enfiou em Davi. E disse, Davi, põe essas armaduras. Davi andou assim, meio com aquele troço gigante no corpo, e dizia, como que eu vou lutar com essas coisas aqui? O que Saul passou para Davi era poderosíssimo. Era o mais caro que podia existir de armadura. Davi falou, não adianta. Eu não preciso de ser Saul. Tira tudo. E ele ficou com aquelas roupas simples para cuidar de ovelhas. A única coisa que ele pegou é um bodoque, uma coisa assim, né? Chama. E ele pegou 5 pedrinhas e disse, o meu jeito de lutar é esse jeito, todo simples. No meio de um monte de gente, passou por cima daquele jeito, com aquela roupa simplérrima, e ele pegou e pá! E tocou no lugar certo. E matou o gigante. Correu, viu a espada que ele estava, usou a espada do gigante, cortou a cabeça dele. Sabe o que isso Deus está nos trazendo de lição? Você não tem que fazer as coisas que os outros fazem, nem da forma que os outros fazem. Não é porque o outro tem doutorado, mestrado, porque tem um curso super superior, que ele é melhor do que você. Você, dentro do jeito que Deus te fez, você precisa de ser o quê? Você mesmo. Você tem que confiar em ti. Davi conseguiu vencer pela fé, porque ele não estava olhando para a armadura,
Ele estava olhando para o jeito que ele era. Ele confiou completamente nele. Jacó foi um homem que passou por lutas terríveis. Ele foi bandido. Gente, roubar o direito de primogenitura do irmão, criar um prato de lentilha confabulado com a mãe. Mas o que aconteceu com Jacó? O que acontece com a gente quando a gente é trapaceiro? Sabe o que aconteceu com Jacó? Fugiu. Fez a porcaria, aprontou e teve que fugir, sair correndo de casa, senão o irmão ia matar ele. Perdeu tudo. O que adiantou? O que ele queria? A primogenitura. Ele queria o direito de ser o mais importante dentro da casa. Quando Jacó foi embora de casa, não levou nada, só a roupa dele. Tudo que ele tinha conquistado através do prato de lentilha ali ficou lá. Ficou a terra, ficou os gados, ficou as coisas, ficou tudo. Ele foi com uma mão na frente e outra atrás, porque quando a gente faz a coisa errada, de forma corrompida, a gente não alcança o que a gente tem que alcançar. Não é por aí que a gente vence, não. Vocês estão entendendo? Deus, Ele conhecia a essência, Ele sabia lá no interior que Jacó era trapaceiro, que Jacó era tudo isso, mas tinha segredos que só Deus sabia a respeito da vida daquele homem. Isso é que é incrível. E ele teve 5 encontros com Deus na sua vida. Ô, gente, vamos começar? Eu só estou dando introdução. Eu quero começar em Gênesis. Eu quero abrir a Bíblia e eu quero ir andando na palavra. Eu faço uma pergunta. Tem como me trazer água, ferver água e trazer água morna? Para não ser tão gelada? Desculpa. É que eu estou fazendo um tratamento na minha garganta. Isso faz um mal, essa água gelada. Tá, deixa eu falar. Vamos lá. Primeiro encontro de Jacó com Deus. Gênesis 28. Nós vamos ver a história e nós temos que... Ai, Deus, em nome de Jesus, é fantástico isso tudo aqui. Da mesma forma que nós somos tão pecadores e Deus veio para transformar a gente pela palavra, nós vemos a vida de Jacó, um homem trapaceiro. Olha o que Deus disse para ele em 28. Isaac chamou a Jacó, o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Aqui nós temos palavra profética que o pai dele, que Isaac falou para Jacó. Isaac falou que Deus te abençoe, te dê força, te faça multiplicar. E o quê? Para que você seja uma multidão de povos. Quantas bênçãos que ele recebeu. Mas algo Deus estabeleceu desde o início, que aquele que era do povo de Israel não podia casar com mulheres de outros povos.
Porque todos os povos tinham deuses. E quando uma pessoa se casava com alguém que tem idolatria na família, a maldição vinha sobre a sua vida. Então, Deus separou um povo, que era o povo de Israel, e disse: vocês podem casar entre vocês. Não casem com pessoas de outra nação. Por quê? Por causa da contaminação. Porque mesmo entre nós já é difícil. Imagina se você... Porque as pessoas todas têm ídolos. Todo ser humano tem ídolo. Porque todo ser humano é pecador. A gente é pecador e nós somos pessoas que adoramos. Nenhum ser humano na terra consegue viver sem adorar alguma coisa. Você sabia disso? Nenhum ser humano pode viver nessa terra sem adorar alguma coisa. A gente adora a gente mesmo, a gente pode adorar o futebol, a gente pode adorar o pai, o namorado, o trabalho, o ser mais bonito, as mulheres podem adorar. Agora os homens podem adorar o corpo. Porque eu nunca vi, né? Negócio é academia, academia, academia. Vamos lá. Oh, força, tem que ficar bonito. Deixa eu falar uma coisa, você pode ir, mas cuidado com a idolatria. A idolatria do corpo é pecado. Vou falar outra vez. A idolatria do corpo é pecado. Não precisa de ficar 4 horas numa academia. Oh! Não tem tempo para orar. Não tenho tempo para orar. Obrigada. Aleluia, que água maravilhosa. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para buscar a Deus, mas passa 4 horas, 3 numa academia e é pouco. Lá fazendo exercício, sei lá o que mais, eu sei. Eu estou falando uma coisa, gente, é o pecado da geração atual. Os homens sem ficar bombados e ainda ficam injetando coisa. Exagerado. Você pode, olha aqui, ó. Você pode ter saúde, mas cuidado com o limite. Quando ultrapassa do limite, isso é idolatria. Idolatria leva todas as pessoas para o inferno. Inferno. Sabia disso? As mulheres é perfeitinho, não é mais tanto agora isso. Agora virou mais pro lado do homem. Nunca vimos que sociedade mais louca, né? Até que estão gostando de ter muito músculo. Cuidado com a academia. Cuidado com as músicas da academia. E cuidado com o pecado na academia. Porque a academia desperta sensualidade. Não vem que não tem. Desperta e acabou. Aí essa parte. Gente, eu tô brincando. Não tô. Nós temos que poder nos cuidar. Mas, gente, pode ser que você está num nível de engano tão grande. Quem passa 2 horas numa academia, mas não tem tempo de orar, por favor. Você sai da academia, vai te arrepender primeiro, vai consertar a tua vida, vai pedir perdão a Deus e vai falar: Senhor, eu saio dessa idolatria. Depois vai 1 hora, pronto. Para com isso. Para com esse ídolo. Gente, eu não estou brincando, é uma sociedade inteira que está caindo nisso. A idolatria do corpo virou um ídolo. Em nome de Jesus, a gente tem que cuidar do corpo, mas tem que ter equilíbrio. E a sensualidade, gente, não tem como evitar. Você vai ficando frio espiritualmente.
as músicas que eles tocam lá dentro. Na minha terra tem academia com música cristã. Lá na igreja, lá em Belo Horizonte, na Lagoinha lá, tinha a clínica de libertação da igreja da Lagoinha. E do lado, na esquina, tinha uma academia evangélica. Só tinha música de louvor. Mas a gente não tem isso aqui, né? Então, põe um negocinho no ouvido, mas, por favor, cuidado. Não caia nas armadilhas, porque você vai ter consequências, tá? Bem, aqui nós vemos que Deus veio trazer as bênçãos, Deus falou, Abraão trouxe e abençoou a vida de Jacó. No versículo 4 diz, e te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua descendência, contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, todas as bênçãos de Abraão estão sendo passadas para Jacó. Versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher dentre as filhas de Canaã, e que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais ruins, de olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Maalaque, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebote. O que ele fez? Ele foi lá, bem aquilo que o pai tinha dito, não faça, ele foi lá e fez para ele. Vingativo. Sabe o que é vingança? Agora, muitas vezes a gente faz vingança para o outro. Pior é quando você faz a vingança para você próprio. Está com tanto ódio que você vai e faz aquilo que é errado. Isso é rebelião do coração. Faz e faz com vontade. Foi isso que ele fez. Alguém mais ouviu falar de Esaú? Esaú poderia ter tido, ele vendeu o direito de primogenitura, ele foi buscar as mulheres erradas, ele aprontou. A história de Esaú morreu. Acabou, só tem história de Esaú. Não tem mais. Por quê? Apesar de Jacó ser o que ele foi, Jacó começou a lutar, buscar para ter uma vida nova. Ele foi atrás de Deus. E aqui, no versículo capítulo 28 de Gênesis, no versículo 10, partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo de travesseiro, deitou-se ali para dormir e sonhou. E o quê? O que eu sempre disse? Deus fala através de sonhos. E nós não podemos desconsiderar os sonhos que temos. Os sonhos que nós temos revela que tipo de vida espiritual que nós levamos. Se você sonha que você vai ser pego, que você vai ser preso, se você sonha que você quer correr e está parado no lugar e os seus pés não saem do lugar, você está aprisionado. Você está preso. Ele sonhou e ele viu. Eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Novamente eu vou trazer uma palavra que nós temos que ouvir, que eu acho maravilhoso. Por quê? Por quê? Que todas as vezes que Deus vem abençoar um ser humano, todo o Velho Testamento, ele diz: eis que te darei a terra. Nos 10 mandamentos, terá vida longa se obedeceres aos pais. Significa, a vida é uma bênção. A gente sabe que a vida é batalha, é difícil, vamos enfrentar o mal, mas esta vida pode se tornar uma bênção. E é o plano de Deus que você viva nessa terra longos anos e que Deus te dê a tua casa, a tua terra, o teu canto. Isso é bênção. Vocês estão entendendo isso? Isso é bênção. E ele disse: o Deus de teu pai, Abraão, Isaque, todo lugar que você vê, essa terra eu vou te dar. É presente. Deus deu a terra porque a terra é presente. Porque às vezes a gente não valoriza. A gente pensa diferente. A gente pensa que isso aqui não vale nada. Mas não é assim que Deus diz. Deus quer que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? E diz aqui, a tua descendência será como o pó da terra. Também a primeira bênção que Deus fala que nós vamos ter, terra. A segunda bênção que Deus fala que nós vamos ter, filhos. Eu já disse para a igreja, tem gente que só tem um filho. Glória a Deus. Mas, gente, é bênção ter muitos filhos. Tenha muitos filhos. Eu estou falando porque nós temos que encher a terra de filhos cristãos. Porque o mundo, os muçulmanos têm 10 filhos. E agora o que está acontecendo na Europa? A Europa está virando uma terra de muçulmanos. Porque os europeus não quiseram mais ter filhos. Gente, começa a ter filho, vamos multiplicar isso aí. É a maior bênção que tem na terra, é ter um monte de filho. Vamos ter filho. É sério, isso é bênção de Deus. Lá na Europa só tem um filho. E o que está acontecendo é que está acabando a terra. E os muçulmanos com uns 10, 20 filhos para lá, estão tomando conta de tudo e a gente nem sabe o que vai acontecer. O que eles trazem? Deuses, demônios, cultos. Cultos aos ancestrais e aos demônios. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito importante. Que às vezes, não, eu não vou ter um filho só. Para de ser preguiçoso. É sério. Tem no mínimo 3, 4, 5, 6. Deus, gente, é verdade. É verdade. Vamos mudar a história. Ele disse, a tua descendência será como o pó da terra. Isso é bênção. Tá? Estender-te-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti a tua descendência serão benditas e todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito.
Que Deus é esse? Não foi Jacó que traiu? Não foi ele que aprontou? Ele recebeu a bênção. E Deus disse assim, olha aqui, ó, eu vou te dar tudo isso. A terra e descendentes, e filhos e filhas. E vou te dizer, vou cuidar de ti em todos os dias da sua vida, para que você seja abençoado. Foi Jacó que recebeu essa palavra. Mas ele merece? Não. Merece alguma coisa? Que tipo de caráter que Jacó tinha? Não era traiçoeiro, enganador? Quem sou eu para julgar o meu irmão e punir o meu irmão e atacar ele porque, mas ele está sofrendo assim porque ele aprontou. Pode ser que esse irmão que tu está falando é o irmão que Deus escolheu para mudar a história da terra. Porque Deus pega é o sujo, é o podre, é o bagunceiro, é o ruim. É esse que Deus pega. Aquele que chega horrível, quebrado, no fundo do poço e fala, Pai, muda a minha vida. Não é aquele todo bonitinho, perfeito, que não tem erro. Não vai mudar nunca. Se eu não reconhecer as minhas falhas, eu não vou ser transformado por Deus. Eu preciso de me arrepender. E não tem nenhuma pessoa que não precisa de arrepender. Temos que ter perseverança e lutar para alcançar o propósito que Deus tem para nós. Amém? Olha o versículo 15. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Em qual lugar? Por qualquer lugar. Eu te farei tomar esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que eu te tenho dito. Despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu nem sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó teve uma experiência íntima e pessoal com Deus. Ele foi, deitou numa pedra e os céus se abriram, anjos começaram a descer e subir naquele lugar. Isso é um portal de unção e Deus pode fazer a mesma coisa com você e comigo. Só que nós temos que ir em sinceridade e pedir, Pai, abre o teto sobre a minha vida, fala comigo. E o próprio Deus falou com Jacó todas essas coisas. Ele teve uma experiência fortíssima, ele nunca mais foi o mesmo. Essa foi a primeira experiência. E olha, a primeira vez que Deus falou com Jacó foi quando ele fugiu de casa. O que a gente pensa? Meu Deus, ele tinha que ter sido julgado. Depois de ter enganado seu pai, roubado a bênção de seu irmão, Jacó adormeceu em Betel e viu anjos subindo e descendo e uma escada que chegava aos céus. Deus lhe apareceu, prometeu cuidar dele e o trazer de volta também à sua terra natal. É incrível. Sabe por quê? Sabe por que que Deus escolheu no ministério Jardim da Colheita o profeta, o nome Jacó, para falar sobre o ministério da família? Porque é assim que nós somos, todos somos bagunçados.
nós temos problema com o pai, problema com a mãe, problema familiar, problema com os filhos, problema de todo tipo, e nós chegamos aqui todos destroçados de tanto problema de trauma que a gente tem na nossa casa. E mesmo esse homem traiçoeiro, com todo esse caráter distorcido, ele viu a Deus. E Deus falou com ele. Por isso que Deus falou. O nome do profeta bíblico que vai falar sobre família é Jacó. Quando Deus me disse Jacó, eu fiquei assim, ai Deus, que é isso? O pior de todos da Bíblia é Jacó. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres. Ele foi tudo uma bagunça. A casa dele eu não queria nem entrar naquela casa nenhuma vez. Porque era uma brigaiada entre todo mundo, uma competição de mulher com mulher, competição dos filhos, um depreciava o outro, era uma coisa horrível aquela família. Mas não é muito diferente da nossa. E é por isso que Deus quer mudar a nossa vida. Se Deus foi capaz de mudar a vida de Jacó e escolher ele para formar uma nação, que era a nação escolhida de Deus, que era o povo de Israel, Deus vai pegar a gente que é sujo, que é podre, que é cheio de confusão, e Deus quer nos transformar numa pessoa segundo o coração de Deus. Mas sabe por que Jacó fugiu? E no meio do caminho ele viu Deus? Jacó era traiçoeiro e estava fugindo das consequências das suas ações. Quantos de nós que fugimos das consequências, aprontamos, fazemos tudo que é errado, e aí a gente se sente, o pior de tudo é que quando a gente apronta e faz muita coisa errada, a gente começa a sonhar com perseguição, sonhar que os outros querem nos pegar, achar que está todo mundo contra a gente, que ninguém nos ama, que todo mundo é isso, e a gente fica desesperado. Não, a polícia vai passar aqui, a polícia vai parar lá, ai, não consegue dormir, não consegue ter paz, ai, qualquer hora pode bater na minha porta. Sabe por quê? Traiçoeiro. Em nome de Jesus, é isso aí. E ele fugiu. Mas apesar dele fugir, Deus correu atrás dele. Eu quero trazer uma coisa para cada um de nós. Não somos nós que corremos atrás de Deus. Não somos nós que vamos atrás de Deus. É Deus que vai atrás de nós. É Deus que tem aliança conosco. É Deus que nos ama. É Deus que abre as portas. É Deus que cria um caminho que você nem imagina para te trazer para Ele, porque Ele te ama. E ele sabe que ele pode transformar Jacó em Israel. Aleluia. Mas o amor incondicional do Senhor, Jacó não mudou logo, não foi de uma hora para outra. O seu comportamento foi mudando gradativamente. Mas ele entendeu, naquele momento que ele viu a escada dos anjos subindo e descendo, naquele sonho, e recebeu toda aquela palavra profética, ele creu. E quando ele creu, ele prometeu adorar a Deus. Ele sabia que Deus ia cuidar dele. Ele prometeu, e eu quero que você possa compreender. Você é falho, você é pecador, você pode estar fugindo da sua vida, fugindo dos valores e de tudo que tu já aprontou, mas você vai ser tocado pelo Espírito, e tocado pelo Espírito, você sabe, é nele que eu encontro a mudança que eu preciso. É nele. É nele. Gente, é tão fantástico que Deus cuidou da vida de Jacó e deu para ele
uma família e deu Labão, que ele sofreu as consequências dos seus atos, ele fugiu. Mas para onde ele foi? Gente, não adianta fugir. Nessa vida aqui não se pode fugir das nossas falhas. Jacó fugiu e foi pensando, obedeceu ao pai dele, mas Isaac, mas apesar dele obedecer o seu pai, ele foi para a casa do seu tio. E tudo aquilo que ele tinha feito, ele levou nas costas e ele sofreu. Ele foi traiçoeiro e foi traído. O tio dele era um vagabundo, desculpa. Traiçoeiro, enganador, viu que ele tinha um dom, aonde ele punha a mão prosperava. Então ele pegava e tentava de tudo para puxar, porque ele que queria ganhar em cima da vida de Jacó, porque Jacó tinha a bênção de Deus. E ele então ele não vivia em paz. Ele fugiu, mas ele não vivia em paz. Jacó fugiu de Labão, levando sua família e tudo que ele tinha. Labão ficou zangado e com essa atitude covarde. Mas Deus, ele prometeu, apesar de tudo, cuidar de Jacó. Jacó, na sua vida, reconheceu a presença e a proteção de Deus. Nós temos muito para falar. Eu falei que Jacó teve 5 toques, 5 experiências com Deus. E por causa disso ele foi mudado e se tornou o homem segundo o coração de Deus no final. No meio das bagunças familiares, de todos os erros e das consequências, ele lutou para conquistar o plano e o propósito de Deus. Ele era obsessivo. Eu tenho que ser obsessivo nas coisas certas, não obsessivo nas coisas erradas. E ele foi obsessivo. Ele foi até o final e Deus gostou disso, do caráter de Jacó. Porque apesar dele ter sido traiçoeiro e tudo errado, mas a motivação que ele tinha era de alcançar algo e ele viu a Deus. Na primeira experiência que ele teve com Deus, ele creu. Se Jacó não tivesse visto a Deus, ele não teria provado as outras experiências e não teria alcançado o propósito que Deus tinha para a sua vida. E você? Você é um Jacó? Você pode ser um fugitivo? Você pode ser um rebelde? Glória a Deus. O primeiro passo para eu ser um homem vencedor, uma mulher vencedora, é eu reconhecer o meu estado atual. E reconhecer o egoísmo, a falha do meu coração. Se eu não reconhecer, não tem como Deus trabalhar na minha vida. Reconheça, queridos. Reconheça. Deixa ser Jacó. Deixa. Por quê? Porque é Deus que vai direcionar a sua vida. E Ele vai te dar muitas experiências. E são essas experiências que fortalecem e vão passo a passo mudando. Porque nós somos mudados pela palavra, através da revelação, unção e o poder de Deus. Eu vou convidar você para ficar em pé. Hoje,
Eu te abençoo, você que está conosco pela internet, e eu quero te falar uma coisa. Tem pessoas que estão em casa que poderiam estar na igreja, mas ficaram com preguiça porque está frio. Mas se em Gramado você não lutar para você vir no frio, então Gramado o ano quase todo tem frio, então você nunca mais entra numa igreja. Se você vai trabalhar, você não fica em casa porque está frio. Você é obrigado a ir para o seu emprego. Mas Deus é muito mais do que o seu trabalho. Agora, você vai priorizar o que na sua vida? Eu digo, parabéns a todos que conseguiram vir. Que Deus os abençoe. Mas não é só hoje, não. E se fizer aí -5, -6, que já fez aqui? Aqui nós vamos nos aquecer, gente. Porque o Espírito Santo vai falar conosco. Nós moramos aqui. A gente mora aqui, tem que enfrentar. Não é ou não é? Amém? Agora, em nome de Jesus, podem trazer os seus cobertores. Nós vamos começar a ter os cobertores ali para ajudar aquele. É ou não é bom? Né? Ah, por favor, a gente quer conforto, mesmo que a gente tenha aquecimento aqui dentro. Mas queremos conforto para cada um, em nome de Jesus. Agora eu quero pedir que você coloque a sua vida diante de Deus, quem deseja, de todo o coração. Entregar a sua vida e confiar que Deus vai te suprir em todas as tuas necessidades. Sendo você falho ou não, sendo traiçoeiro ou pecador ou não, Ele te ama do jeito que você é. Então fala assim comigo: Deus Pai, eu quero, nesta noite, agradecer, porque o Senhor escolheu Jacó, porque o Senhor escolheu, fala o teu nome. Como que é o teu nome? Como que é o teu nome? O Senhor escolheu a mim nesta terra, mesmo sendo eu falho e pecador, e andando por caminhos errados. Mesmo assim, o Senhor lutou por mim. Por isso agora, eu quero reconhecer a tua soberania, a tua grandeza, em nome de Jesus. Eu quero me arrepender pela minha idolatria, pela idolatria da minha vida, pela idolatria do meu corpo. Tiro todos os ídolos do meu coração, porque eu quero ter o Senhor como único dono e Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Eu rejeito ao mal, ordeno, sai agora da minha vida. Eu declaro que eu tomo uma posição, que eu vou seguir até alcançar o propósito que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Levanta a mão. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um. Eu te peço força, eu te peço unção, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque em cada vida agora. Toca, gera, Senhor, o teu mover. Agora, gera o teu mover, em nome de Jesus, e começa o processo de santidade, de santificação,
na vida de cada pessoa. Oh Deus, nós somos tão falhos, mas me ajuda, Senhor, a vencer as batalhas. Eu declaro a bênção apostólica sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro uma semana de vitória para você, de bênçãos. Que em nome de Jesus o Senhor fale com você. Mas busque, porque Deus vai responder se você buscar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te abençoo. Aleluia. Dá uma salva de palmas.